E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? E ó, eu já vou começar com uma frase de impacto aqui, né? Tenha coragem para vencer, que é isso que Deus quer de nós, né? Vamos entrar no texto então. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? Uma pergunta, tá? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Tá em Salmos 27:1. O que acontece? O medo é uma pequena palavra, né? Mas que pode gerar impactos muito negativos na nossa vida. Todos os dias, ao acordar, nos deparamos com problemas a serem resolvidos e situações a enfrentar, né? No entanto, não podemos permitir que esse sentimento tome nosso coração e acabe nos levando à paralisia. Muitas pessoas têm medo, né, de avançar, de dar o próximo passo. Tem gente que tem medo até de orar, né? Que era o meu caso antigamente. Eu tinha muito medo de orar porque achava que ia ser tomada por um espírito maligno, né? Que era um medo que me amedrontava mesmo, né? Me paralisava a ponto de eu não conseguir orar. Então era um desses medos que eu tinha, né? Tem outras pessoas que têm medo de levar a palavra do Senhor, né? Levar essa mensagem do reino dos céus adiante, porque acha que vai vir uma coisa muito grande na sua vida, né? Que se ela levar a palavra vai acontecer algo estrondoso, né? Algo que ela não vai conseguir dar conta de lidar. Tem vários tipos de medo, né? Que amedrontam, que ficam no subconsciente nosso. Então, assim, e muitas vezes não permite que a gente faça aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Então, assim, que nem era o meu caso, medo de orar que eu tinha. Hoje eu dou risada porque eu já, né, Deus já me curou desse medo, assim, e eu entendo que realmente era uma paralisia do inimigo para que eu não orasse, né, não fosse ao encontro do Senhor. E tem pessoas também que é uma realidade, né, tem medo de traição, né, que o seu marido vai trair essa pessoa e vive a vida, né, com um turbilhão de emoções ali, não sabe o que vai se proceder no movimento do marido, fica assim, né, paralisada. Muitas vezes briga também, porque acha que está sendo traída. Existem essas situações também. E tem gente, meio cristão, tem medo de perder a salvação, né? Que é uma das coisas assim que mais o ser humano ele se paralisa. Muitas vezes ele não fala, ele não age com medo de que se eu quebrar uma regra do sistema religioso, eu vou perder minha salvação. Só que a gente entende que a salvação não é por nosso mérito, não é por nosso comportamento, não é por nada disso. A salvação é por meio de Jesus Cristo, né? Que deu o seu sangue. O que nós temos que ter em mente é, se nós aceitamos Jesus e seguimos a Ele, né? O caminho que Ele traçou, por isso que existe o Espírito Santo para nos conduzir e a gente ouvir a voz do Senhor, nem foi ontem no devocional, a gente seguir a Jesus, o caminho que Ele trilhou para nós, a gente está indo ao encontro, né, da salvação, que não é mérito nosso, mas sim dele. Tudo foi aberto, todo o caminho foi aberto para que a gente seguisse a ele, né? Então a gente não precisa ter medo de perder a salvação por pecar ou fazer qualquer outra coisa de errado. Claro que nós não devemos fazer isso, né, com intenção de fazer, mas sim, se a gente vinha fazer por descuido ou mesmo ter vacilado, porque a gente é falho sim, né? A gente tem que entender isso, que mais cedo ou mais tarde a gente vai fazer alguma coisa que a gente erre, mas se a gente se arrepender, porque Jesus falou, né? Aquela mulher assim, estão perdoados seus pecados, vai e não peques mais. Então Jesus, ele perdoa sim, só que a intenção é que a gente não peque mais. Se a gente errar no mesmo pecado, a gente pede perdão, mas não com a intenção de ir fazer, né? Que Deus conhece o coração de cada um. Então, se tu foi com a intenção de depois pedir perdão para Jesus, saiba que tá totalmente errado, né? Então, se arrependa antes sim, daí se tu perder a salvação, chegar na hora de Jesus, né? Separar os filhos das pessoas que ele não conhece, ele vai dizer, não, eu não te conheço. Por quê? Porque tu estava o tempo inteiro, né, dizendo que era cristão, que isso, aquilo, mas a intenção do teu coração estava errada. Agora, se tu pecou, se foi uma rateada mesmo, assim, pediu perdão pro Senhor, saiba que ele está contigo a todo tempo, tá bom? E ele não e as coisas não te afastam do Senhor, né? Se o teu coração ser voltado a ele. Que nem no meu caso, eu erro muito também, né? Provavelmente você também erra, sim. Mas no meu caso eu erro muito. Só que eu mesmo assim eu não paro. Por quê? Porque
quando eu erro, eu peço perdão pro Senhor. Senhor, me arrependo disso, disso, daquilo, quero fazer diferente da próxima vez, sabe? Só que a gente não pode paralisar por esse medo, né, de achar que está errado. Até mesmo nesses devocionais, tem algumas coisas que eu vejo que depois está errado, daí depois eu converso com o Senhor e assim eu vou indo, né? Porque o que que acontece? Não que esteja errado o devocional, né, mas alguma citação bíblica que eu errei o versículo, alguma coisa assim, sabe? Depois eu vou conferir. Por isso que eu já até tô fazendo estudos, assim, mais aprofundado. Pra quê? Porque é isso que Deus quer de nós, né? Vai, não peques mais. Faz de novo, mas faz com mais estudos, com mais sabedoria, com mais tempo, sabe? Então é isso que a gente tem que entender. Mas não simplesmente nos paralisar. Não vou fazer porque vai que eu erro. Não coloque isso nessa cabeça, né? Faça. No meio do caminho, se você estiver errando, Deus vai te mostrar e você vai lá e corrige a rota, né? Que nem eu tinha muito medo de gravar vídeos também, né? Então, umas coisas que eu fui e enfrentei o medo. Antigamente, eu nem falava direito, né? A minha oratória era muito ruim, ruim mesmo, sabe? Eu falava muito baixinho. Hoje eu ainda falo, né? Normal, que é natural meu. Mas antes quase nem dava pra escutar a minha voz. Mas mesmo assim, eu fui e fiz, né? Eu enfrentei esse medo que eu tinha de gravar vídeos, de me posicionar nas redes sociais como cristã, né? Porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu era cristã. Então, assim, nas minhas orações eu pedia pro Senhor, Senhor, como eu posso me posicionar levando a sua palavra, né? E Deus vem nos moldando, vem nos instruindo até que abrir esse devocional aqui. Então, a gente ir ao encontro, não nos deixar paralisar por essas coisas, né? E que nem diz ali no Salmo, né? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Quem eu vou temer? Se o Senhor, Ele está comigo, quem que me importa? Não me importa o julgamento, não me importa a crítica, não me importa nada se o Senhor está do meu lado. Porque Ele conhece a intenção do meu coração, que é de fazer o quê? De levar a palavra, levar a mensagem do reino, né? Se eu estiver errando, Ele disse, Ele vai me corrigir a rota, vai me instruir melhor, entende? Mas eu não preciso ter medo de nada se o Senhor está comigo. Nada mesmo, nem de orar, nem de nada, né? Então, assim, o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? A gente não precisa ter medo de nada, sabe? Tanto o espírito maligno, porque se a gente estiver preparado, porque Deus sabe as nossas fraquezas, né? Quando nós estivermos preparados, nós tivermos que enfrentar esse tipo de situação, é sinal que Ele já nos deu capacidade para isso, né? Foi o que Ele ministrou no meu coração quando eu tinha medo de orar, quando eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa, né? Então, na verdade, era uma crença que a gente vem instalado desde pequeno, desde a infância, né? Que as pessoas com maior autoridade, não digo só pai e mãe, né? Mas com maior autoridade, por exemplo, professor, diretor, pastor, todas as pessoas que tinham mais autoridade sobre as nossas vidas falavam, né? O diabo vai aparecer aqui na tua frente de chifre e disso, daquilo. Então a gente cresce com esse medo, né? E na verdade não é assim. Na verdade, a nossa batalha é mental, sabe? Pode vir a acontecer físico? Pode, mas normalmente a nossa batalha é mental. Então, quando eu cresci, que eu entendi isso, né? Que não é a luta não é contra a carne, contra o sangue, né? Não é contra pessoas também, mas é uma batalha mental, espiritual, né? Mas contra as potestades que estão nesse mundo. Então eu entendi isso, eu entendi que a minha força era o Senhor, que se o meu coração estiver voltado a Ele, nada pode me paralisar, né? Me fazer com que eu tenha medo. Então, assim, teve... deixa eu ler aqui. Teve uma vez que... Teve uma vez não, né? Deixa eu entrar no texto aqui, de Jonas, né? Que Deus mandou ele levar a mensagem, levar a palavra dele. Só que ele não quis, desobedeceu, talvez tenha ficado com medo, né? Para a cidade de Nínive. Só que ele foi para outra cidade. No meio do caminho que ele estava indo para essa outra cidade, ele foi no barco, né? E no meio do caminho ele estava tendo uma tempestade muito grande, que Deus mandou aquela tempestade para mostrar que ele não queria Jonas ali, né? E começou a remexer todas as coisas ali, que é normalmente o que acontece na nossa vida, né? Quando acontece uma tempestade é porque Deus quer mudar alguma coisa. Mas Jonas foi dormir e aqueles caras que estavam ali no navio começaram a clamar aos seus deuses. Não era exatamente o Deus do céu que eles acreditavam, né? Do nosso Senhor, eram outros deuses. Começaram a clamar.
Até que o dono ali, né, não me lembro o nome do dono, como é que se chama? Esqueci, mas o comandante, isso agora eu lembrei, o comandante do navio viu que Jonas estava dormindo. E o comandante disse, como que tu tá dormindo no meio da tempestade, né? Aí eles perguntaram pra ele, quem que é tu? Será que é por causa de ti que essa tempestade tá vindo? Aí Jonas confessou, né? Disse, não, eu sou hebreu e eu sirvo o Senhor do céu e da terra, né? Que fez o céu e a terra. Então eles viram ali que essa tempestade estava acontecendo por causa de Jonas. E eles começaram a andar mais rápido no navio, né, para chegar à terra, mas o vento, a tempestade estava muito mais forte, né? Então eles viram que não ia adiantar. E daí o que eles fizeram, né? O pessoal que estava ali no barco, eles clamaram ao Senhor, ao Deus, né? Nosso Deus que fez o céu e a terra. Eles clamaram: Senhor, a gente sabe que é por causa desse homem aqui que o Senhor está mandando a tempestade, mas a gente teme em largar ele no mar, porque se ele morrer, o sangue dele vai vir em nossas mãos, né? Então, nos perdoa, porque a gente não sabe o que fazer, né? Mas mesmo assim, a gente vai ser obrigado a fazer isso, porque senão a gente vai perder as nossas vidas. Mas livra desse sangue, né? Livra dessa morte, digamos assim, porque eles sabiam que o homem ia morrer, né? Jogar ele no mar, porque quantas coisas existem no mar, né? Dizem os estudos que tem muitos animais marinhos que a gente ainda não foram descobertos, né? Então, o mar é uma profundeza mesmo de coisas que a gente não conhece. Então, eles, principalmente naquele tempo, não tinha estudo, não tinha nada, né, de tecnologia, assim, para entender o mar. Então, eles, mesmo assim, eles oraram a Deus e clamaram, né, disseram, a gente vai fazer isso, mas nos perdoa, nos livra, né? Então, assim, e eles sabiam que no caso, Deus estava mandando aquela tempestade que não queria ele ali. Mas, apesar do temor, né, desses homens, eles mandaram esse homem pro mar, mas por causa do temor, eles diziam, não, se a gente jogar aqui, é normal, né, tá certo fazer isso. Mas o temor, eles pediram para que o sangue dele eles não fossem, não tivessem castigo, né, por causa do sangue deles. Do Jonas, né? E aí lançaram Jonas e de repente a tempestade se acalmou, né? E Deus fez com que um grande peixe viesse e engolisse Jonas, né? Alguns falam que é baleia, né? Mas a Bíblia não diz que é baleia, a Bíblia diz que é um grande peixe engoliu Jonas. E na nossa visão humana, assim, ser engolido por um peixe, uma baleia, né? Diferente do que seja um animal, seja engolido por um animal marinho, é morte na certa, né? Só que Jonas, ele ficou 3 dias dentro do ventre desse peixe. E o que Jonas fez? Ele clamou ao Senhor, ele orou. Ele disse, Senhor, eu estou indo às profundezas do abismo, né? Me tira daqui. Ele clamou e falou muitas coisas para Deus ali, que ele provavelmente, né, tava pensando, pronto, já era, se pra mim perdi, né, game over. Só que ele clamou ao Senhor, ele disse, né, eu sei que eu fiz errado, mas me tira daqui. Depois de 3 dias, Deus fez com que esse peixe vomitasse Jonas, né, na terra. Aí Jonas pegou e foi, Deus falou com ele, ó, agora eu quero que tu vá lá em Nínive, né, pro povo se arrepender, porque o povo tava idolatrando outros deuses também, outras coisas, né, que Deus não aprovava. E Deus era com aquele lugar, né? Deus não queria perder, não queria mandar uma ira grande para aquela cidade. Então, ele queria que um profeta manifestasse ali o desejo dele de que as pessoas se arrependessem. Então, Deus faz tudo para que as pessoas se voltem para o caminho do Senhor, né? Deus não quer perder ninguém, mas Deus permite tempestade, permite várias coisas na nossa vida para que a gente se volte para o caminho dele. Então, Jonas foi lá, o povo se arrependeu, né? Naquele tempo eles usavam o saco como sinal de arrependimento, né? Então, todo o povo fez isso e pediu perdão para Deus, né? Mas o que acontece? Jonas talvez teve medo, né? E ele foi e passou por várias situações, mas no final ele se arrependeu, ele clamou ao Senhor e ele foi com coragem falar para esse povo, porque ele não sabia o que ia enfrentar lá com esse povo, né? Se eles estavam adorando outros deuses, e capaz deles ir matar ele, mas Jonas, ele pegou e foi. Apesar de tudo aquilo, no final Jonas acabou obedecendo ao Senhor. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que Deus, ele não nos deu espírito de
temor, né, de medo, assim. Deus, ele nos deu o espírito de ousadia, que diz em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então a gente sempre pode confiar que Deus, ele está conosco a todo momento, que é para nós agirmos, que é para nós ter coragem, né, digamos, de mandar mensagem, de fazer várias coisas que até hoje a gente não fez, por medo mesmo, né? Por exemplo, a questão de eu não orar, era um medo que eu tinha, então eu fui ao encontro desse medo. Eu orei ao Senhor, eu clamei a Ele: Senhor, eu não posso, eu sou uma cristã, eu sou tua filha, como que eu tenho medo de falar contigo? Sabe, a gente ser sincero com o Senhor, a gente clamar a Ele, que nem Jonas clamou no ventre, né, do peixe. Jonas falou: eu sei que eu tô aqui na sepultura, que eu tô, né, morto, bem dizer, mas me tira daqui. Então a gente ser sincero com o Senhor faz com que todo medo, ele saia, né, ele caia por terra, porque não é isso que Deus implementou no nosso ser, no nosso espírito. Então Deus, ele nos deu esse espírito de ousadia, né, de poder e de amor e de equilíbrio. Então sempre coloque uma coisa na sua cabeça: se alguma coisa tem te paralisado, saiba que o Senhor, ele é contigo, que todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Eu nunca vou me cansar desse versículo, que é um dos que mais me fortalece. Tem vários que me fortalecem, mas é um dos que mais me toca, assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, e são chamados segundo o seu propósito. Então é uma das coisas que a gente tem que entender, né? Bom, então, do que você tem medo, né? O que anda te paralisando? O que trava a sua vida? Se questione, faça essas perguntas para si mesmo. Silencie a voz do medo e descubra seu potencial em Deus. Silencie, né? Ou clame a Deus, fale para Ele dos seus medos, que Ele vai te mostrar um grande potencial que tu nem imaginava, né? Então, hoje eu oro, assim, com muita intimidade com o Senhor, né? Então, a palavra do dia é coragem. Tenha coragem de se posicionar e buscar aquilo que até hoje você não buscou, né? Por falta de medo, ou de coisas que você nem sabe ainda, mas vá adiante, né? Vá ao encontro do Senhor, tá bom? Então, se fez sentido para você, compartilhe esse devocional com outras pessoas que precisam desbloquear esse medo, né? Que elas sentem na vida delas por algum motivo. E deixa o like, se inscreva no canal, que ajuda o canal a crescer e a levar mais essa mensagem para o reino do reino de Deus, né? Então, nos vemos amanhã no nosso devocional. Até lá!